noite, irmãos. Pode se assentar. Que o Senhor Jesus complete nossos corações com as bênçãos que Ele tem designado para cada um de nós. Estou agradecido a Deus por estar de volta aqui entre vocês. Sempre a gente sente, quando viaja, o desejo de voltar pelo povo, pela igreja, pela família, pelo companheirismo. E como diz o profeta, que o melhor lugar para estarmos, é a nossa casa, o nosso lugar, onde nós convivemos. Mas, como todos têm seus trabalhos, seus compromissos, nós também precisamos cumprir os compromissos que Deus confiou a nós. Mas sabendo que vocês oram por nós, nós já ficamos felizes em saber que Jesus cuidará de nós, porquanto vocês têm intercedido por nós. Todos vocês sabem, pastor João Batista partiu para o Senhor, creio que na semana passada, nós estávamos em viagem, ele já esteve conosco aqui, pregou para nós em alguns lugares, nos acompanhou em alguns lugares. Eu creio que ele estava com 78 anos de idade. Quando vocês orarem, lembre da sua família e da igreja. Nós não podemos fazer muito, mas orar pela família nós podemos fazer. E é um peso, uma responsabilidade que não nos custa muito. Quando você estiver orando, lembre de orar pela família dele. Irmão Brana disse, nunca se fala muito de quem vai. O que fala mais de quem vai é o testemunho que fica. Então não precisamos gastar tempo ou dizer o bem ou o trabalho, porque o profeta diz, o próprio trabalho e o testemunho falará por si mesmo. Então não é aquilo que falamos depois, é aquilo que foi deixado através do trabalho. E ele foi um homem que trabalhou, então que isso fale mais alto do que qualquer louvor que seja dado a ele, qualquer palavra que seja dado a ele, seja maior o testemunho que ele realmente tem deixado, Ficamos sabendo também da nossa frente aqui, do trabalho ali, eu não sei como é que chama essa área ali, uma cobertura, e que nesse domingo passado caiu, o vento, segundo o que eu sei, o próprio guardião estava ali, e foi um redemoinho que começou no pátio da igreja e levantou esse toldo, essa cobertura, e estava repleto de carro, e com exceção do carro do irmão Ismael, eu creio que não atingiu mais nada, Então vamos agradecer a Deus por não ter acontecido nada pior, E você sabe que Deus habita nos torvelinhos. Satanás também, como imitador, ele também usa os torvelinhos para trazer estragos. Basta você olhar os tornados que existem nos Estados Unidos, e então nós vemos que Satanás também usa esse meio. Mas isso é uma prova que nós somos inimigo dele, e nós não vamos fazer paz com ele. Aquilo que estamos pregando, com certeza, trará algum tipo de preocupação para o adversário. E vamos continuar pregando mais forte ainda, porque Deus nos guardou desta e guardará de todas que surgirem daqui para frente. Nunca vamos subestimar o diabo. Você que deu um passo por essa verdade, se prepare, porque Satanás não deixará isto barato. Ele não permitirá que isso continue sem luta, sem prova. Ele não vai permitir. Ele é um guerreiro, e ele é um guerreiro de 6.000 anos, e nós temos um guerreiro de antes da fundação do mundo. Então, se nós deixarmos esta guerra por conta do Senhor, sabemos que esse Senhor, que sabe guerrear, nos dará vitória no seu devido tempo, Então essa é realmente a nossa confiança. Para o diabo, eu nasci ontem, em outras palavras, eu sou um moleque para ele. Mas para o diabo, aquele que está dentro de mim é maior do que ele. Essa também é a nossa confiança, Mas graças a Deus está tudo bem,
não há problema nenhum, né? Não houve problema maiores, danos materiais, isto se recupera com facilidade também. Deus proverá as coisas, né? Graças a Deus. Nós fizemos um roteiro maravilhoso, cultos praticamente todos os dias e visitas também, por onde nós passamos. Fomos muito ajudados pelo Senhor nas palestras, nos ensinamentos, nas visitas aos lares que tivemos a oportunidade de fazer, onde nós passamos. Foi realmente gratificante ouvir o testemunho, irmãos e irmãs. Ouvi vários testemunhos que eu não sabia, porque às vezes nós deixamos de dizer ou testemunhar das bênçãos de Deus, mas você deve ter o prazer de testemunhar a obra que Deus tem feito na sua vida, né? A cura, as duas irmãs estavam me testificando de cura de câncer de pessoas que não são crentes, lenços orados e orações da igreja, e com o laudo médico, com o testemunho do médico, e isso estava já, eu nem sabia. Eu estava dizendo, precisamos dizer o que Jesus está fazendo entre nós, né? Precisamos testemunhar que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, porque o diabo quer apagar, mas Jesus quer que nós dizemos o que Ele está fazendo, né? Ele disse para aquele leproso, vai lá e comunique para o sacerdote lá a sua cura e dê a oferta que é requerido sobre essa cura, dê a oferta lá na igreja. Jesus quer que nós façamos isso. Então, escreva aquilo que verdadeiramente é real, é verdadeiro, que Deus operou na sua vida, você tem testemunho disso. É maravilhoso quando a gente pode compartilhar essas coisas, porque isso ajuda outros a serem curados, né? Havia uma irmã, estava testificando, a irmã Sueli, a irmã Edson testificando, ela estava com muita dor, muita dificuldade, problema de coluna, passou por uma cirurgia, a coisa estava complicando, muita dor, sem poder trabalhar, e ela contou que estava num determinado lugar, e uma senhora estava falando que seu filho tinha epilepsia, e ela começou a contar a história da irmã Daphne para ela, o que Deus tinha feito, como Deus tinha atuado. E nisso chegou um outro rapaz e entrou na conversa e disse, eu tenho problema de epilepsia. E ela testificando como que Deus libertou a irmã, como o processo que Deus fez, e ela estava sentada porque não suportava a dor. E à medida que ela começou a testificar dessa cura, ela sentiu que as dores dela começou a diminuir, e quando ela terminou, ela não tinha nenhuma dor mais. Ela voltou para casa completamente curada. E ela disse, pastor, eu estou curado, a partir de então eu faço todo o meu serviço, eu não sinto nada mais. Lembra do homem da barbearia, que o profeta falou, e ele continuou testificando? Então você tem que testificar, porque isso agrada a Deus, isso traz Deus em cena, né? E é isso que nós devemos fazer, porque grandes coisas Deus tem reservado para nós. Amém. O irmão Brana fala aqui sobre um presente que ele ganhou. Ele, irmão Neville, ele ganhou, ele disse que acha que estava dentro de um pacote, ele achava que era um terno, um casaco ou alguma coisa. E ele ficou tão feliz por aquele presente que ele ganhou, e ele diz assim, e tenho certeza que, como pastores de ovelhas, a palavra pastor significa um pastor de ovelhas, um que pastoreia as ovelhas. Tenho certeza que estamos agradecidos a vocês, cada um de vocês, porque isso foi gentileza de vocês, e atenção e dinheiro que tornaram esse presente possível para nós nesta manhã. E através da graça de Deus, estamos nos comprometendo em ser o seu pastor, para fazer tudo o que pudermos, para lhes guiar no caminho correto. Talvez, às vezes, de maneira que falamos e coisas assim, pode ser difícil para compreender, mas estamos simplesmente fazendo isso como guias, tentando lhes guiar para aquele lugar, que na ressurreição vocês nos apreciarão
grandemente então, pois não temos considerado a nós mesmos em inventar quando falamos com vocês, não de nossos próprios pensamentos, mas tentando fazer exatamente como o Espírito Santo nos dirige para fazer. Isto é sendo nosso esforço, e continuamos no empenho de fazer a mesma coisa. Isto é certo, quanto ao pastor e eu mesmo. Amém. Irmão Branham mostrando a confirmação do ministério, o interesse e o porquê se fala, se prega. Quem sabe não é entendido agora. Mas ele disse, naquele dia, quando nós cruzarmos o outro lado, quem sabe muitos apertos de mãos que não foram dados aqui, e muitas palavras de consideração que não foram lembradas desse lado, faltará tempo lá, para que você possa agradecer o quanto foi importante aquelas palavras mal faladas, entrecortadas, aquela correção, aquele ensinamento, aquela palavra dura, ou aquela palavra de consolo. Quem sabe aqui você não vai entender, mas quando você cruzar do outro lado, como o próprio profeta cruzou, e ele disse que não entendia tudo aquilo, ele disse, porque tu estivesse na terra, é que nós estamos aqui. E todos quiseram lhe abraçar. Quem sabe aquelas pessoas, ou muitas delas que estavam ali, e que tiveram a oportunidade de ver o profeta pregar em algumas reuniões, quem sabe nunca deram um aperto de mão para ele. Mas quando chegou do outro lado e viram o quanto foi importante aquele ministério, aquele trabalho, aquele esforço, aquelas dores que ele passou, aquele sacrifício que ele teve para levar as pessoas do outro lado, quando chegaram lá, aqueles abraços que não foram dados aqui, aqueles apertos de mão que não foram vistos aqui, do outro lado eles quiseram todos, da onde ele enxergava, todos estavam correndo para encontrar com ele. Eram milhares de milhares ou milhões que estavam lá naquela condição. E assim, às vezes o profeta não é entendido, mas vai haver um dia que nós vamos entender. Quando nós estivermos do outro lado, nós vamos entender, não é verdade? Graças a Deus por isso. Espero que Deus nos ajude. Também, olhando aqui, eu gostaria de lembrar isso aqui para vocês. É um lembrete. As histórias que o irmão Branham conta, ela tem um significado muito profundo. Porque se nós esperamos Deus em simplicidade, algumas historinhas parecem muito infantil. Historinhas assim, tão infantil, vamos dizer a palavra certa, infantil, mas por detrás dela traz uma grande palavra e um grande ensinamento. E aqui tem essa história que eu quero ler para vocês aqui, que eu estava pensando nisso quando eu estava lembrando de um pastor, de um amigo meu, e vendo o estado dele, eu lembrei dessa história e pensei em compartilhar com a igreja. Às vezes alguns filhos, eles tornam-se impacientes com os pais. Algumas filhas tornam impacientes com os pais. E às vezes, por esse pai estar nessa condição, até nervoso, ou intolerante, ou até incompreendido pelos filhos, quem sabe ele não sabe que essa é uma consequência do trabalho que esse pai ou esta mãe tiveram para criar esse filho. E que, num tempo futuro, essa impaciência dos filhos revela uma ingratidão por não conhecer a história que levou este pai ou este homem a esta condição, Pessoas inválidas que dependem de ajuda de filhos, pessoas com problemas de saúde graves, que precisam da ajuda de uma filha, e às vezes não tem, e às vezes aquela própria doença, aquele próprio problema gerou-se quando essa mãe estava grávida, quando esse pai estava
trabalhando além do normal, forçando além do que podia, para trazer o pão para a mesa dos filhos, para ajudar-lhes a dar de comida. E lá nos seus 60 ou 70 anos, nessa condição, os filhos olham para o pai, é um velho chato, é um velho nervoso, meu pai é muito nervoso, a minha mãe é muito nervosa. Para um pouco e vamos voltar à história e ver se isso não foi a consequência para te dar vida, para te criar. Quantos homens estão rebentados hoje do trabalho para poder dar uma vida melhor, mais confortável para a sua família, dar uma casa ou dar um carro, e que às vezes os filhos são incompreensíveis. Às vezes a nora, às vezes o genro que casou com aquela filha, ou casou com aquele filho, intolerável com o sogro, com a sogra, mas que as consequências daquilo foi o trabalho exagerado, o esforço que foi feito para trazer uma filha saudável, para trazer um filho saudável, para depois ser impaciente, não é? Aí nós levamos isso para o espiritual. Quantos pastores velhos, quem sabe já nervoso ou impaciente, ou em certas atitudes, vamos dizer assim, fora do normal, e você condena, e você não sabe que aquilo é a consequência do esforço e o trabalho exagerado da sua juventude, quando enfrentou os maiores desafios para poder trazer a palavra, para que hoje você tivesse nascido num lar cristão, crescido, casado na igreja, tivesse uma família e assim por diante. São incompreensões que as pessoas, no primeiro passo desse pastor ou desse pai, a primeira coisa que ele faz é cruzar os braços e não dar a mínima atenção. E às vezes tudo o que está acontecendo ou passando é uma consequência de um trabalho que foi feito no passado. E isso está trazendo esse pastor a esta condição. Aí levanta um obreiro, ele não honra, ele não respeita, e às vezes aquilo que está acontecendo foi para ele se criar, no próprio ministério, no próprio trabalho, é que esgotou ele, às vezes, com tanta paciência, com tantos problemas que esses filhos na fé deram, que esgotou ele e trouxe ele a uma condição como está, e às vezes ele não é compreendido, e quando ele chega a essa idade, ele é descartado, como nós vemos no mundo hoje. É jogado no asilo ou é levado para algum lugar, porque você nunca se lembrou que todos são consequência de um trabalho que foi prestado. Falo isso no termo de família, como também de obreiros que estão no campo hoje, e às vezes aquele que lhe ordenou está numa situação tão desgastante, e ele está numa boa, mas ele deveria lembrar que às vezes aquilo velho, ou aquela velha igreja que está passando todo aquele problema, seja em consequência de criar ele, para que hoje ele tivesse uma boa igreja, um bom trabalho, prosperidade, se esquece de onde foi gerado, e é o que nós estamos vendo hoje. 12 filhos, 10 filhos, mas não tem aqueles que têm a devida atenção que deveria ter com os pais. Aí o profeta conta essa história aqui, ó. Poucos anos atrás, tinha uma certa moça que foi para a universidade, e com muitas amigas suas ali, e ela se tornou muito espertinha. Deixa eu pensar, isso aqui é um culto familiar, eu estou pregando para muita gente através da internet. O pai cria, investe no filho, paga a faculdade, paga transporte, busca na escola, a mãe sacrifica, busca na escola, leva na escola, dá todo o conforto, na expectativa de que ele está semeando, porque um dia ele vai precisar colher isto. Ele vai precisar colher isto. Chega o tempo que ele se forma, todo o investimento, como é o caso desta moça, vai para a faculdade, se forma. Qual é o apreço que ele deu nessa semeadura ou nesse investimento que foi feito? Como é que ele age? Nunca lembra, nunca um telefone, não esquece o dia do aniversário da mãe, do pai, nunca tem uma palavra de gratidão por ter conquistado aquilo que ele tem hoje.
sendo que o velho pai andou de bicicleta para que você tivesse um carro novo, andou de carroça para que você tivesse um carro hoje novo, não é verdade? Morou em casa de pau a pique para que você hoje tivesse uma casa com um tapete persa. Qual é a atitude? Será que nós estamos sabendo realmente viver o Evangelho e a nossa fase da vida como cristão e reconhecer que mesmo nesses momentos de nervosismo ou de intolerância, você deveria relevar isto olhando para a história e não passar por cima disso? Como que você olha? Essa moça era uma espertinha, diz o profeta. Ela foi para a universidade. E ela se tornou muito espertinha dos velhos ensinamentos da sua terra que ela obteve da mãe num lar do interior. E certo dia, ela decidiu, uns 2 anos mais tarde, visitar a sua mãe outra vez. Ela lhe escreveu um telegrama e lhe disse que ela chegaria em tal e tal trem para encontrar-se com ela na estação. Contudo, ela trouxe outra coleguinha espertinha consigo. E ela havia se tornado uma espertinha, ela mesma. E ela trouxe outra consigo. Era uma daquelas sofisticadas dos dias modernos que sabem de tudo. Uma adolescente que se julga a tal. E quando ela chegou na estação, quando ela começou a sair do trem, ela olhou. E ali estava sua mãe fazendo tudo para enxergar, para ver onde a sua filha estava. E quando a menina que estava com ela, mãe, a viu com sua face toda cheia de cicatrizes, e suas mãos todas queimadas, e ela tinha uma aparência terrível, velha, e se via horrível. E a menina que estava com a pequena Maria disse para ela: eu gostaria de saber quem é aquela velha coisa de aparência lamentável. Eu gostaria de saber, mas se envergonha dos pais, das condições, não é verdade? E a menina estava com vergonha de sua mãe. Ela disse: eu não sei quem é ela. E sua mãe, quando ela viu a sua filha, correu até ela, lançou seus braços ao redor dela e começou a beijá-la. Ela empurrou e disse: eu não lhe conheço. Eu não lhe conheço. Você se enganou de pessoa, porque ela não queria estar afiliada com tal pessoa que alguém riria e zombaria dela. Não é assim com alguns filhos hoje? Porque a mãe é crente, o pai é crente, a atitude com os coleguinhas, por ver sua mãe, por ver seu pai, que investiu tudo, embora você não queira ser crente, mas deveria ter honra, respeito e consideração por onde você chegou, por causa desses velhos crentes chatos que soube lhe criar longe da droga, longe da prostituição, da promiscuidade, longe da bebedeira e assim por diante. É isso que acontece. Então ela empurrou. Ela não quis saber. Ela não quis saber. Então, aconteceu de haver um homem, um condutor do trem, ali perto. Ele agarrou aquela mocinha pelo ombro e ele disse: que vergonha, sua miserável. Eu lembro muito bem do que aconteceu. Sempre esse alguém vai lembrar do que aconteceu na sua vida. E na hora certa, ele vai te exaltar pela vida que você viveu e pelo esforço que você fez. Alguém vai lembrar e dizer: eu conheço, eu lembro desta história. E as pessoas se reuniram para ouvir o que havia acontecido. Ele segurou a moça assim e disse: esta mocinha, quando ela não tinha nem 6 meses de idade, estava em seu bercinho nos quartos em cima, e sua preciosa mãe era a mulher mais linda que eu já vi. Disse o velho condutor, disse: a casa pegou fogo enquanto sua mãe estendia roupas. E todos os vizinhos correram gritando, eles tinham visto aquilo. A mãe não tinha notado aquilo. Foi no lado da varanda da casa.
e as labaredas haviam tomado conta e subiram para o ar. E disse: eles não puderam segurar aquela mãe fora de si. O seu bebê estava lá em cima. E disse: todos gritavam: você não pode penetrar naquelas chamas. Mas ela agarrou o lençol que estava em sua mão, que estava pendurando, e era um lençol molhado. E ela o jogou ao redor de si, através das chamas ela foi, subiu as escadas, não pensando em seu próprio perigo. Então, quando ela chegou ali, ela sabia que não podia enrolar o lençol em si mesma para voltar, mas para salvar a beleza da sua filha, que a seguiria, ela enrolou o neném no lençol e correu através das chamas com sua face, mãos, braços descobertos. E aquilo queimou a carne do seu corpo e contraiu o rosto até os ossos, e desfigurou, queimou o seu cabelo e tudo até chegar aos ossos de seus dedos. Disse: ela ficou feia para que você pudesse ficar bonita. Ela foi privada da sua beleza, ela foi privada de tudo que ela tinha para poder salvar você. E então você ficar aí e se envergonhar dessa preciosa mãe? Irmão, o que nós poderíamos pensar disso? O princípio, aquilo que Deus fez no princípio. Quando você discorda do seu pai, seja ele porque ele é um bêbado, ou seja ele porque ele largou da sua mãe, seja ele porque ou sua mãe largou do seu pai, ou quando você discorda do seu pastor, porque ele está pregando uma doutrina que você considera errada, mas você omitir, reconhecer o princípio que você teve e a ajuda que Deus deu na sua vida para você chegar hoje a ser o que você é, você não ter coragem de dar um abraço ou esquecer, como eu sei, de pessoas que nem sequer lembram de você, sabendo que teve princípios juntos, de chorar juntos, de passar momentos difíceis juntos, e você ter vergonha de abraçar esse pastor porque hoje ele está numa doutrina errada, ou porque hoje ele é um homem caído, ou porque hoje ele é você não passa dessa mocinha espertinha. Você não passa dessa mocinha espertinha que deseja ser tão importante, mas tem um condutor do trem que nunca vai esquecer o que você fez. Tem alguém que vai lembrar o que você fez. Sim, você já pensou você crescer junto, você se criar junto, e depois nunca mais você ser lembrado nem pelo nome, e sabendo que grande parte daquela vida só está de pé, porque houve um velho que pôde conduzir, estragar a sua própria vida, ou noite de sono em oração e ajuda, para que você hoje fosse o que você é. Não seja uma mocinha espertinha. Não seja. Seja grato a Deus. Mesmo que hoje você não pode estar junto, mas seja pelo menos cristão, grato a Deus, para que um dia Deus se lembre que você não foi, obrigado, que você não foi ingrato, que é o que nós estamos vendo hoje. Pessoas se afastam, pessoas se vão, mas sabe que grande parte da vida eles tiveram a oportunidade de serem ajudados. Alguma parte da história foram ajudados, mas é fácil nós esquecermos dessas coisas, não é verdade? É muito fácil nós esquecermos disso. Eu quero falar nessa noite sobre inveja. Eu quero falar sobre inveja. É um assunto que há algum tempo atrás eu tinha pensado em falar sobre ele. E a palavra inveja significa, preste bem atenção, o que inveja significa, e eu quero que você preste atenção para que você veja o que inveja produz, o que ela é capaz de fazer, a inveja é capaz de fazer. A palavra inveja quer dizer tristeza ou desgosto pela prosperidade ou fortuna alheia. Isso quer dizer inveja.
desejo excessivo de possuir exclusivamente o bem de outrem. Isso significa inveja. Você sabe que eu quero que todos nessa noite, você aqui presente e todos que estão me ouvindo através da internet, façam um exame para ver que grau de inveja você tem. Qual é a altura desse grau de inveja que você tem? Que eu vou citar alguns textos aqui, nós vamos ler as Escrituras, e eu vou citar alguma coisa aqui e ver o que realmente isto produz. Vamos ficar em pé para lermos. Filipenses, o capítulo 1, versículo 12 a o 21. Vamos orar primeiro. Senhor Jesus, eu estou aqui à tua disposição, tanto para subir nesse púlpito, como também para descer, contanto que seja sempre o Senhor, que não seja as provas que me tirem, e que não seja também o meu orgulho que me coloque aqui, mas que a minha posição seja, Senhor, seja ir ou vir. Eu quero ter sempre a mão do Senhor me guiando, para que eu possa servir de bênção aos teus filhos, à tua igreja e ao teu povo ao redor do mundo, aonde eu possa ir levar esta mensagem aos corações dos teus filhos, pois sei que um dia teremos o imenso prazer de abraçá-los em uma terra por vir, é um lar celeste, onde teremos o tempo suficiente para contar as grandes e boas histórias que passamos juntos aqui na terra. Amado Jesus, tu sabes e conheces todos nós, e esse assunto que quero trazer para os teus filhos, não seria possível fazer um bem ao teu povo, se ele não vier ungidos pelo teu Espírito, para que teu povo encontre nesta palavra um exame íntimo de si mesmo, e que possa sair daqui, Pai, deixando para trás uma carga dispensável que temos carregado sem necessidade, mas quando ouvimos a tua palavra, a palavra verdadeira, assim como a samaritana, Pai, deixou cair o seu cântaro e voltou para casa sem nenhum peso em sua cabeça, livre, que esta noite nós possamos quebrar o cântaro que ainda está sobre a nossa cabeça e voltar com a nossa mente leve, abençoada e segura para testificar do grande amor de Deus e do nosso encontro com o Senhor Jesus. Nos abençoe ao ler a palavra, nos abençoe ao ouvir a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Lembra disso? O que estava sendo propagado? As prisões de Paulo, prisões em Cristo, toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E agora note aqui, e muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Então, o sofrimento do pastor, o sofrimento do profeta, a força, a ousadia, a coragem de expor, de pregar a palavra, de anunciar o Evangelho e as consequências que vêm sobre nós por falar essas coisas, Paulo diz que isso estava produzindo nos santos coragem e ânimo, pelas prisões e sofrimento. Paulo disse, muito dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Eu espero que nossa fé e a nossa pregação e a nossa transparência no Evangelho e aquilo que temos pregado possa encorajar os grandes ou pequenos irmãos que estão nos ouvindo, porque ainda que temos consequência, mas veja o que Paulo continua dizendo. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros
de boa mente? Em quem você está ouvindo? Aquele que prega Cristo por inveja e porfia? Ou você está ouvindo uns pregando de boa mente? Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar a aflição às minhas prisões. Em outras palavras, ao invés de contribuir para diminuir a dor e o sofrimento de Paulo, falando a verdade, eles injetaram mais coisas para aumentar as dores de Paulo. Ele disse, olha, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar a aflição às minhas prisões. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo, e me regozijarei ainda. Eu estou nessa condição. Não importa o que tenha que acontecer, que preguem e que falem, eu vou apenas me regozijar naquilo que Deus me pôs para pregar, porque essa é a minha satisfação em cumprir o propósito de Deus. Porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, ainda que aumente, ainda que joguem, ainda que perseguem, ainda que façam o que desejarem. Paulo disse assim, segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido. Antes, com toda confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Amém? Não é maravilhoso a palavra do Senhor? Nosso amado Deus, nos dê esse Espírito de Jesus Cristo, como tu deste a Paulo, para nos fazer entender que este é o teu propósito. Nós estamos para desfrutar deste manjar, deste alimento, dessa carne fresca que o Senhor preparou para nós, e isto é o que nos injeta o ânimo e a coragem para continuarmos a nossa luta. Em nome de Jesus. Agora, Pai, venha nos apacentar como bom pastor, venha nos ensinar como bom mestre, venha nos evangelizar como bom evangelista, e venha nos falar como profeta e apóstolo, porque viemos aqui para te ouvir, e queremos sair daqui com a tua voz em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Pode assentar, irmãos. Louvado seja Deus. Amém? Vamos ver, antes de dizer aqui o que o profeta disse, vamos ver alguma escritura sobre a consequência da inveja. Mateus 27. Mateus 27. Vocês que estão me acompanhando pela internet, abrem suas Bíblias também. Vamos acompanhar algumas escrituras que nós vamos ler. Em Mateus 27, versículo 18. Vamos ver, eu anotei bem rápido aqui, mas eu creio que é isso aqui. Vamos ler a partir do 15. Ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinha então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhe Pilatos: qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado.
a entrega de Jesus não foi pelos males que Jesus tinha feito. A Bíblia relata que a morte de Jesus foi por causa da inveja dos fariseus por aquilo que Jesus fazia. Isso levou eles a levar Jesus à morte. Vamos ainda a Provérbios 14, Provérbios, capítulo 14, versículo 30. 14 e 30. Ele diz assim: eu anotei 14 e 30, é isso mesmo, 30. O coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Você já imaginou? Vamos falar dessa questão de carne espiritual e ossos espirituais. A podridão dos ossos. Inveja é a podridão dos ossos. Agora, abra aí também em Provérbios 27. Provérbios 27, versículo 4. 27, 4. Vamos ver. Cruel é o furor e a impetuosa ira. Cruel. Mas quem parará perante a inveja? Isso, a inveja está mais do que a crueldade do furor e da própria ira. Quem parará perante a inveja? Vamos para Marcos capítulo 15, versículo... Marcos capítulo 15, versículo 10. Para termos uma noçãozinha do que é a inveja. Marcos 15, versículo 10. Veja bem, Jesus perante Pilatos, capítulo 15, no versículo 10. E Pilatos, versículo 9, Pilatos lhes respondeu dizendo: quereis que vos solte o rei dos judeus? Porque ele bem sabia, o próprio Pilatos, sendo um ímpio, sabia que nesse julgamento que estava sendo feito para Jesus, tinha partido de corações invejosos. Pilatos, aqui a Bíblia diz que Pilatos sabia, porque ele bem sabia que por inveja os principais dos sacerdotes o tinham entregado. Então a inveja motivou os líderes religiosos do seu dia a entregar um homem que não fez nada a não ser o bem, mas a inveja viu ele em condição de morte. Eu estou lendo isso porque eu vou ler o que o profeta fala sobre isso aqui. Ainda vamos para Atos capítulo 5, versículo 17. Atos capítulo 5, versículo 17. Vamos ver se eu anotei certo aqui. Também Atos 5, 17. Olha, isso aqui está em Atos capítulo 5, já na operação do Espírito Santo. Os mesmos que mataram Jesus, os mesmos que entregaram Jesus, pela inveja, eles continuou depois. Na descida do Espírito Santo, esse Espírito continuou. E em capítulo 5, versículo 17, diz assim: e levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. Mais uma vez, os líderes estão comprometidos a destruírem aqueles que fazem, por não ter a mesma capacidade de fazer o que outros fazem. A inveja, ao invés de levá-los a se humilharem e a procurarem fazer o certo, eles se encheram de inveja. E começaram então, o quê? O que eles fizeram depois disso? Olha, encheram-se de inveja
e lançaram mão dos apóstolos e puseram na prisão pública. Isso quer dizer, eles colocaram no lugar de uma prisão pública, eles expuseram eles. Eles colocaram ele à vista de todo mundo. Eles publicaram. Ali está dizendo uma prisão pública, porque estava metido com todos, eles eram considerados os mesmos com todo tipo de malfeitores, de criminosos. Eles foram colocados na mesma posição de pessoas presas por roubo, por homicídio, por todo tipo de crime. Não teve uma prisão. Eles não deram nenhum valor aos apóstolos por causa de inveja. Eles não restringiam palavras contra os apóstolos porque eles tinham inveja daquilo que eles estavam fazendo sobre a liderança do Espírito Santo, e que eles não eram capazes de fazer. Eles não tinham condições de fazer aquilo. Ao invés deles se humilhar e pedir a Deus que desse a eles o que eles tinham, a inveja lhes impediu, né, de se humilharem e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide e apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Paulo se maravilhando que o sofrimento dele ajudava os irmãos a terem ânimo. Agora vemos aqui a inveja aprisionando os apóstolos na cadeia pública. Ora, quem foi tirar eles de lá? Qual foi o advogado? Qual foi o irmão advogado que foi lá advogar a causa dele? Qual foram os ministros que foram lá advogar a causa dele? Mas Deus tinha um anjo preparado, ordenado por Deus, e a Bíblia diz que esse anjo desceu e tirou eles da cadeia. Nós precisamos, irmãos, confiar em Deus. Deus é a nossa resposta. Deus é a nossa vitória. E Ele não deixará os seus servos aprisionados, por mais que sejam abandonados. Deus tem anjos para guardá-los nesta caminhada. E Deus não falha. Então a nossa confiança não está num sistema. Nossa confiança está em Deus. Para quem que eles apelaram? A o Senhor Jesus, e Ele enviou um anjo e tirou e disse: agora vá, ide e apresentai-vos no templo, não tenha medo. Vocês foram presos por causa da inveja, maltratados, punidos, mas continue pregando. Não tenha medo, porque se você for preso, você for levado ali, haverá um anjo para te tirar dali de dentro, porque você está testificando da minha palavra. Amém. Amém? Ainda vamos para Romanos 1, ou melhor, Atos 7, 9. Vamos ver aqui, Atos capítulo 7, versículo 9. Aqui é o nosso irmão chamado Estevão. Não é isso mesmo? Estevão, o primeiro mártir. Então, aqui esse irmão tomou coragem e começou a pregar o que ele cria, que era contrário a tudo que eles imaginavam, os fariseus, sacerdotes, e ele já tinha notícia dos problemas que os apóstolos já tinham enfrentado. Era prisão, era açoite, era desprezo, era tudo isso. Mas o membro daquela igreja, então não estamos falando mais só do pregador. Isso é para que o membro da igreja, que tem a revelação da palavra, não seja covarde. Estevão está mostrando agora a evidência do Espírito e a coragem do Espírito no homem, assentado como membro da igreja, não mais como apóstolo, não mais como presbítero ou pastor, mas agora ele toma posição. Por que ele não amedrontou-se, sabendo o que já tinha havido com os seus companheiros? Por que ele não omitiu, como alguns querem omitir? Não, nós estamos aqui para dizer quem somos nós. Se eu cresce na doutrina da Testemunha de Jeová, vocês serão os primeiros a me ouvir pregar que eu creio nessa doutrina.
Os bancos vão ficar vazios, mas pelo menos eu estou sendo sincero. Não estamos enganando o povo. Nós estamos dizendo ao povo aquilo que realmente nós cremos. Não é bastidores para enganar o povo. Aqui encontramos Estevão, que se parou pela palavra dos seus pastores, dos seus apóstolos, se posicionou e disse ao sacerdote, e disse o sumo sacerdote, porventura é isto assim, no capítulo 7, versículo 1. E ele disse, varões, irmãos e pais. Aí ele começa a pregar. Pregar exatamente o que o sacerdote não queria ouvir. Eles não queriam ouvir essa verdade, porque isso mexia com o seu ego, mexia com o seu orgulho. Eles eram os principais, eram os primeiros, e eles então não queriam. Mas o Estevão não teve a mínima dúvida, que se levantou e disse, chegou a hora de eu mostrar o que eu creio para essa raça, para esse povo, e eu vou mostrar o que eu creio. E pegou desde lá de Abraão, desde lá do princípio, ao nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, fez uma história completa. Olha, ali era o Espírito Santo em Estevão, ali era Deus em Estevão, que não tinha medo para expressar o que ele cria, e pregou para eles. Depois lá, você pode ler isso em casa depois, mas ali encontramos no versículo 17 do capítulo 5, depois de ele pregar tanto tempo ali, mais do que Pedro no dia de Pentecostes. Então ele diz assim, ele diz 5,17, e levantando-se o sumo, falando de Estevão, isso aqui eu já li, Atos 7, versículo 9, isso aqui eu já li, 7, versículo 9, depois de ele ter pregado, depois de ele ter falado essas coisas, e os patriarcas, movido de inveja, venderam a José para o Egito, mas Deus era com ele. Então o que aconteceu? O que levou José ao calabouço, ao Egito? Inveja. E quem foi que levou José ao Egito? Inveja de quem? Dos seus próprios irmãos, que não tinha visão, não tinha revelação, não tinha entendimento, não tinha o conhecimento que José tinha. Ao invés deles se humilharem e aceitarem José como seu líder, para guiá-los às visões de Deus, ao assim diz o Senhor, a verdadeira palavra, movidos de inveja, venderam. Por que eles não aceitaram, irmão? Por que muitos não aceitam? É porque não tem humildade. A inveja não permite se humilhar e ver que realmente é a verdade. E os patriarcas, homens de Deus, quem eram os patriarcas, irmão? De onde saiu as 12 tribos de Israel? Saiu dos lombos de Jacó. Esses homens de Deus, os patriarcas, não entendendo, eles não eram ímpios, eles não eram semente de Caim, eles não eram reprovados, eram homens que saíram do lombo de Jacó. E agora esses mesmos homens que deveriam elevar este dom, esse ministério, esse trabalho, esta obra de José, e reconhecer que ele era de Deus, pelo contrário, vamos acabar com ele. E aqui Estevão, fazendo a história do que aconteceu, eles, por inveja, ele vendeu. Movido de inveja, venderam a José para o Egito, mas Deus era com ele. Deus era com ele. E livrou-o de todas as suas tribulações, e lhe deu graça e sabedoria ante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Adiantou? Não. No final, nós encontramos que todos eles precisaram de José. Venderam, negaram, jogaram sombra nele, fizeram tudo, mentiram que José tinha morrido, mentiram, fizeram tudo o que queria, mas lá no final eles foram obrigados a se humilhar e a reverenciar aquele José, porque Deus colocou ele lá adiante para salvar a vida deles, que estavam perdidas por suas ignorâncias. Sim, Deus tem uma forma. Atos 13, 45. Atos 13, 45. Olha aqui.
Aqui é Paulo, no discurso de Paulo. O discurso de Paulo na sinagoga de Antioquia, da Pisídia, a oposição dos judeus. Vamos começar no versículo 41 do capítulo 13. 40. Vede, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, e espantai-vos e desaparecei, porque opero uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis, se alguém vô-la contar. E saí dos judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. Ele estava pregando, ele estava anunciando coisas tão grandes e preciosas que não poderia nem ser contada. Era algo maravilhoso. Mas veja o que isso causou. E os gentios, então, pediram que ele repetisse o que ele estava pregando. E despedido da sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram a Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a que permanecesse na graça de Deus. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Olha aí, o que a inveja fazia? A inveja levantava os opositores para contradizer aquilo que Paulo estava pregando. Isso é obra da inveja. Arrumar textos, parágrafos, levantarem, fazer todas essas coisas, isso foi algo dos judeus que, por inveja, não queriam ouvir Paulo pregar das insondáveis riquezas de Cristo, a graça de Deus. E isso estava causando o quê? Estava causando que aquela cidade inteira estava sendo movida pela pregação de Paulo. E eu creio que um homem, Deus não precisa de uma igreja, Deus precisa apenas de um homem, que quando ele se para pela verdade, ele pode mover a cidade inteira, ele pode mover o estado inteiro, ele pode mover o país inteiro. E as reuniões que eles fizerem serão sempre no intuito de cercar aquela verdade. E quando essa verdade estiver presa, Deus manda um anjo para libertá-la, porque haverá alguém em outro canto que deverá ouvir essa verdade. Veja, se não é isso que nós estamos vendo hoje. Os acontecimentos modernos de hoje, quando eles se levantam, então os judeus, vendo a multidão, eles não estão satisfeitos. Você acha que o diabo e os fariseus ficam contentes quando uma pessoa desce nesse tanque batismal? Eles gostariam de ver esses bancos todos vazios, porque isso está alvorotando aqueles que são inimigos da palavra de Deus, que foi prometida para o momento que nós estamos vivendo. E é os patriarcas que vai nos vender, é os patriarcas. Mas saiba de uma coisa, se são mesmo os patriarcas que estão na eleição de Deus, eles lá no final, eles vão se dobrar nessa verdade, porque para entrar no rapto, ou é essa verdade, ou terá que ficar para a tribulação. Eu vou mostrar isso para vocês aqui. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, olha, precisa ousadia, coragem. Ousadia, não é as coisas contrárias que vai nos fazer calar. Não é as pedradas que fez calar a Estevão. Enquanto ele tinha vida, ele estava pregando. Enquanto ele tinha vida, ele estava testificando. E quando a vida saiu, eu estava saindo, ele disse, eu já vejo a glória de Deus, e vejo o meu Senhor assentado à sua direita. É coragem, é ânimo. Paulo tomando ânimo com Barnabé, usando de ousadia, disseram, era mistério que a vós se pregasse primeiro as palavras de Deus, mas visto que a rejeitais, e vós não julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Em outras palavras, sua oportunidade acabou. Sua oportunidade passou. Já que vocês não se julgam dignos disso,
que é o que Deus prometeu para os nossos dias, e você rejeita isto, Paulo disse, então nós vamos agora para um grupo que nunca buscou a Deus, né? Que não clamou por Deus. A Bíblia diz que os gentios não buscavam a Deus. Deus se volta dos homens que deveria dar boas-vindas ao que o apóstolo Paulo tinha trazido, eles rejeitam e dizem, então eu vou para outro grupo. Vamos para os gentios. Porque o Senhor assim nos mandou, eu te pus para a luz dos gentios, para que seja de salvação até os confins da terra. Paulo disse, agora eu entendi a Escritura a meu respeito, por isso que não adianta. Paulo entendeu ali, naquele momento, quando eles não ouviram, quando eles não creram, Paulo entendeu na Bíblia onde ele estava. Paulo entendeu a sua posição na Bíblia. Paulo não ficou irado, Paulo não ficou revoltado. Aquilo ajudou Paulo a entender nas Escrituras aonde ele estava colocado. Olha aqui, ó. Eu te pus para a luz dos gentios, para que seja de salvação até os confins da terra. Paulo, essa escritura lá atrás, eu creio que é Isaías ou Ezequias, essa escritura, agora eu entendi então eu vou cumprir o meu papel. Não é para estar com vocês, não é para estar no vosso meio, vocês rejeitaram. Por que eu vou teimar? Por que Paulo ia teimar com eles em permanecer naquele encontro de sacerdotes, naquele encontro de ministros, sendo que Paulo entendeu que o cumprimento das Escrituras é que ele não estaria no meio deles. Paulo entendeu isso. Eu não vou teimar. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Então, quantos que creram? Aqueles que estavam ordenados para a vida eterna. Então, a Bíblia foi bem clara, não todos creram, mas os que estavam ordenados para a vida eterna, creram naquilo que os religiosos, os sacerdotes tinham deixado de lado. E a Bíblia diz, para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província, internet, jornal, missionário, evangelista, pastores, para cima e para baixo, correm e levam a mensagem, e a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas, eu estou falando de inveja, olha até onde ela vai. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé e o lançaram fora dos seus termos. Quem eram essas pessoas que jogou Paulo fora? Mulheres honestas, homens honestos, incitados pelos religiosos, pelos seus líderes, incitados porque isso é uma covardia de um líder usar as próprias mulheres justas para cometer tal crime. Por quê? Porque para falar mal de Paulo, não podia ser uma prostituta, não podia ser um ladrão, não podia ser um malandro. Eles tinham que encontrar pessoas santas e justas para que a palavra deles valesse alguma coisa. Eles tinham que incitar pessoas honestas, dizimistas, pessoas que temiam a Deus, pessoas que tinham vida limpa para falar mal de Paulo, para que ele fosse jogado fora. Esse é o trabalho dos líderes religiosos, incitando essas pessoas para jogar fora a palavra de Deus. Ou não está escrito na Bíblia? Nosso evangelho é o de Paulo ou não é o de Paulo? É o de Paulo. Então essas coisas deveriam também acontecer, deveriam estar diante de nós. E o lançaram fora dos seus termos. Isso quer dizer, ninguém recebia mais Paulo na casa deles. Paulo não era convidado mais, não era aceito. O nome de Paulo era cortado. Paulo não era mais citado. Paulo não tinha mais vez. Paulo não tinha mais aonde ir. Por quê? Os justos levantaram-se contra ele e as pessoas diziam, não, se esses irmãos que estão falando, o melhor nós não receber. Era gente de calibre, era gente que tinha posição, eram homens que tinham posição, mas eles estavam incitados pelos seus líderes, pelos seus guias.
Então ele diz: sacudindo, porém, contra eles o pó dos seus pés, partiram para Icônio. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Isso não mudou nada a vida de Paulo, a não ser dizer que ele estava cheio de alegria e do Espírito Santo. Amém? Alegria do Espírito Santo, não é maravilhoso? Agora, abra aí ainda. Agora é Paulo em Tessalônica e em Bereia. Olha o que faz. Aonde ele ia tinha inveja, tinha porfia, tinha perseguição, tinha luta. Eu não vou ler todo o capítulo, mas abra aí no capítulo 17 de Atos. E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Ia mexer bem na vespeira. E Paulo gostava desse tipo de coisa. Não, tem que ser moderado, irmão. São irmãos. Não, Paulo gostava de meter a espada, ia no meio deles e falar: olha, isso aqui é o que eu creio, ele reste todos mortos. Eu também era um judeu contrário, me converti no caminho de Damasco, eu vi a luz. Mas há pouco tempo atrás você pregava, Paulo. Você aprendeu os pés de Gamaliel. Há poucos dias atrás você pregava a doutrina nossa, dos fariseus, dos saduceus, ou fariseu. E agora você quer mudar? Eu pregava até o dia que eu vi ele. Mas a partir do dia que eu vi ele, numa coluna de fogo, e ele falou comigo, a partir de então eu não sou mais um fariseu, agora eu sou um convertido dele, e eu vou pregar a sua palavra. Podia jogar o que quisesse contra ele, o que ele havia pregado antes, mas agora Paulo chega ali para indicar aquele povo com a palavra e vai direto na sinagoga deles. Ele disse: e Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras. Logo no dia de sábado, pregava todo mundo na igreja, que era sabatista, né? Guardava o sábado, pegou todo mundo na igreja, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E esse Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos, e não poucas mulheres principais. Então isso aí é o que causa o problema. É que esse trabalho começa a chamar as pessoas de norte, sul, leste, oeste, e a coisa começa, e quando vê isso, quando naufraga, não tem problema nenhum. Mas quando a coisa começa a tomar corpo, tomar forma e a crescer, aí começa a preocupação. Aí vem o levantamento. Ele disse: mas os judeus desobedientes, viu? Os judeus desobedientes, sim, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos, dentre os vadios, que só vai na igreja para marcar lugar, não são dizimistas, não estão na ceia, não faz questão de obedecer pastor, não obedece profeta, é vadios mesmo. Eles não querem a coisa correta. Olha o que eles tomaram. Mas os judeus desobedientes, porque para se unir com esse desobediente tem que ser vadios mesmo. Porque os que são honestos e verdadeiros não se unem com vadios. Olha, mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos, dentre os vadios, e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade, e assaltando a casa de Jasão, procuraram tirá-los para junto do povo, à força. Alvoroçaram o povo, dizendo mentira, mas era eles que estavam causando o problema na cidade. Mas eles estavam jogando isso nos apóstolos e até invadindo casa de irmãos. Em outras palavras, para tirar os DVDs, para tirar as pregações, para tirar o ensinamento. Olha, estava tirando, a invadir a casa de Jasão para tirar Paulo, para tirar os mensageiros. Mas o mensageiro e sua palavra é a mesma. Então, quando eles fazem isto, eles estão cumprindo o ministério dos desobedientes, que ajunta com os vadios para fazer esse trabalho. Coitado do Jasão, hein? E não os achando,
E não os achando, olha a ousadia que eles têm. E não os achando, trouxeram Jasão e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: esses que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Você já imaginou, irmão? Não pegaram Paulo, não pegaram Barnabé, pegaram os irmãos. Falaram: não, já que nós não pegamos mesmo, vamos pegar vocês mesmo e vão levar diante da lei, da corte. Ó, vocês esperem, viu? Se eles não conseguirem pegar nós, eles vão pegar vocês. Ele vai visitar vocês e pegar vocês. E leva diante dos magistrados e diz: olha, clamando, esses que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui, os quais Jasão recolheu. Em outras palavras, você é culpado porque você recebeu esses homens na sua casa. Você é culpado porque você ouviu esse pastor. E quando você ouve esse pastor, você sabe que tua cabeça está a prêmio, viu? Eles vão te levar lá. Eles vão lá te pegar para que você não receba. Olha, e esse Jasão, os quais Jasão recolheu. E todos esses procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. E alvoroçaram a multidão e os principais da cidade que ouviram essas coisas. Então, veja, a cidade creu neles. O povo creram neles. Alvoroçou toda a cidade porque creram neles. Tendo, porém, recebido satisfação de Jasão e dos demais, o soltaram. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus outra vez. Quer dizer, apanhava, era perseguido, mas soltava eles e estavam lá de novo pregando. Eles eram perseverantes, eles eram corajosos. Eles não rodeavam o toco, não. Ah, eu não posso ir lá não, porque lá tem os sacerdotes falando tal. Não, vai lá onde está ele mesmo. Vai lá e prega Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aí ele disse assim: ora, esses foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Então eles tiveram ouvido e disse: não, para aí, não vamos fazer como os Tessalônica, não vamos fazer como esses outros, vamos examinar se realmente o que eles estão pregando é a verdade. Não, nem ouve, irmão. Eles falam tudo o que querem, mas nunca param para ouvir, não tem coragem de ouvir. Porque se ouvir, vai ser igual o rei Agripa: ó, Paulo, para de falar, porque senão eu converto na tua religião. Não quero que tu continue, porque por pouco tu vai me convencer, e eu não quero ser um cristão. Paulo disse: oxalá que tu te convertesse e fosse um dos nossos. Não ouve por causa disso. Mas sabe onde vai parar isso aqui? Quer ver? O profeta, na mensagem O Sétimo Selo, o profeta diz assim: agora, nós estamos adentro da era da águia. A revelação deve ser revelada. A coisa toda. Agora, compare isso com Apocalipse capítulo 10, do verso 1 ao 7. E nós veremos aqui nessas revelações aqui, 10, 1 ao 7, que nos dias do soar da mensagem do sétimo anjo, era para cumprir todos os mistérios de Deus. Agora, nós descobrimos também nisso que o sexto selo agora, sendo aberto, era para um propósito triplo. Agora, aqui estão os propósitos. A primeira coisa era para que as virgens nécias tiveram que passar pelo período da tribulação para purificação. Preste bem atenção nisso aqui. Falando dos líderes e dos mestres, daqueles que estavam lá e desses que estão aqui agora. Agora, a primeira coisa era que as virgens nécias, ou loucas, tiveram que passar pelo período da tribulação para purificação. Ela teve de ser purgada de seus pecados de incredulidade e de ter rejeitado a mensagem. Agora você diz assim: então não creu na mensagem? O profeta disse: se você descrer de uma palavra da Bíblia, você descrerá de toda a Bíblia. Você tem que crer em toda a Bíblia, ou então você não é crente.
você tem que crer em toda a mensagem, ou então você não é crente da mensagem. Ela cumpriu isso no período da tribulação. Nós vemos que elas acabam aqui em Apocalipse 7, entre o 6º e o 7º capítulo aqui, de que ela tinha sido purgada. Ele foi dado a seus mantos. Agora, ela não é noiva, mas é a igreja. O povo puro que não teve a oportunidade, talvez, de receber a mensagem, ou, de alguma forma, foram cegados por esses falsos profetas. Então, elas eram verdadeiras, esses falsos profetas cegaram elas, e Deus ainda vai dar a elas a tribulação para entrar na eternidade, mesmo tendo guias falsos profetas. Você já imaginou isso? O profeta disse que esses, veja bem, o povo puro que não teve a oportunidade talvez de receber a mensagem, ou de alguma forma foram cegados por esses falsos profetas que não deixam ver o que Deus está fazendo. E elas não tiveram uma chance, mas ainda elas foram realmente sinceras no coração, e Deus conhece o coração deles, e aquelas são purgadas durante esse tempo. Irmãos, mesmo tendo esses falsos pastores, falsos mestres, esses sinceros que estão lá, que foram cegados por causa do ensinamento desses falsos mestres, Deus ainda honra a sinceridade deles, manda para a tribulação, é purgado e vai para a eternidade. Vocês notaram, ou notam, que aquele outro tempo de purgação, esse é para Israel, quando elas se ajuntarem. Esse é o segundo propósito. Deus purga Israel no período da tribulação. Dos milhões que se ajuntarão lá, haverá um seleto 144 mil, e eles serão purgados também. Deus purgando a Israel. Agora, notem, há uma terra toda a ser purgada. Terceiro propósito. Haverá uma coisa tamanha que a lua, as estrelas e toda a natureza será purgada. Vocês veem o que é isto? A terra está se renovando a si mesma, sendo purgada, se aprontando para o milênio. O milênio está chegando. E vejam, tudo que tiver qualquer imundícia para ser purgado durante o 6º selo. Agora, vocês notam na abertura desse 7º selo, também é um mistério tríplice. E esse eu farei e tenho falado, de que é o mistério dos 7 trovões. Os 7 trovões no céu desvendarão esse mistério. Será bem na vinda de Cristo, porque Cristo disse que ninguém sabia quando ele retornaria. Mensagem 7º selo. Isso seria revelado na vinda de Cristo. Amém? Agora, vamos ver aqui. O irmão Brana falando, em perguntas e respostas, falando de Saul. A Bíblia diz que Saul foi contado como profeta. Você já leu isso na Bíblia? Foi ou não foi? Mas veja o que o profeta disse aqui. Olha bem. Então chegarás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um grupo de profetas que desce do alto e trazem diante de si saltérios e tambores e flautas e harpas, e eles estarão profetizando. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizarás com eles, e tornar-te-ás um outro homem. E disse um homem: eu quero te perguntar então, disse, você acredita que Saul foi salvo? Eu disse, o rei Saul? Ele disse, sim. Ora, eu disse, claro. Ele disse, agora, lembre-se, ele era um profeta. Eu disse, corretamente. A Bíblia disse que ele profetizou com os profetas. Ele tinha um dom de profecia. Ele não era um profeta, mas ele tinha um dom de profecia, porque ele estava lá com os profetas quando eles estavam profetizando. Não é porque eles estavam com os profetas que ele era profeta. Ele tinha um dom, mas ele não era. Mas nós sabemos que Samuel era profeta naquele dia. Assim, mas Saul estava profetizando com os profetas. Aí, por ele se misturar, por ele estar junto com os profetas,
toda a multidão fez dele um profeta. Mas ele não era um profeta. E muitos estão fazendo alguns profetas que não é profeta. Misturou apenas com os profetas. Agora eu quero terminar com isso aqui na mensagem José encontrando seus irmãos, pregado em 1956. Falando de inveja agora, eu quero terminar com esse assunto. Como que Elias ressuscitou o bebê da mulher depois de ter morrido? 800 anos antes da vinda de Cristo. Homens sem sequer a bênção do Espírito fizeram milagres. Não havia o que nós temos hoje. E fizeram milagres. Que esses camaradas têm medo de atacar com o Espírito Santo. Que coisa, que deplorável. Por quê? É porque eles são arrogantes e odeiam seus irmãos sem uma causa justa. O que acontece? Odeia seus irmãos sem uma causa justa. Assim como José foi odiado sem uma causa. Vocês veem, ele era odiado, não porque ele merecia ser odiado, mas porque sem causa. Eles não criam nele. Ele estava vivendo em uma esfera diferente. E isso gerou a inveja dos irmãos para atacar a José, porque a esfera que José vivia estava além da que os seus irmãos viviam. E eu digo isto agora. Eu digo isso com verdade de coração. Eles odeiam a igreja hoje que tem o sobrenatural. Olha a nuvem, olha a coluna de fogo, olha o que Deus está fazendo. Eles odeiam a igreja hoje que tem o sobrenatural. É inveja mesquinha. E existe entre seres humanos. Os discípulos tinham. Eles ficaram com tanta vergonha deles, mesmo porque 10 dias antes, Deus lhes havia dado poder para curar o doente, expulsar os demônios, ressuscitar os mortos. E eles se depararam com um menino com epilepsia diante deles e falharam. E Jesus, quando ele desceu da montanha e curou o menino, e ele lhe perguntaram, por que não conseguimos? Ele não disse assim, meu poder de volta, eu te mostro onde ele deu o poder à igreja, mas você não consegue me mostrar onde ele tirou de volta. Vê, no que Jesus depositou suas palavras solenes, de que era por causa da incredulidade deles. Agora, depois disso, preste bem atenção. Então, uns poucos dias depois, eles, os discípulos, encontraram um homem que não estava na classe eclesiástica deles. Encontrou alguém pregando. Ele, o homem, havia ouvido Jesus pronunciar essas coisas. Esse homem estava nas reuniões, quando Jesus deu poder para os discípulos e curar, expulsar demônios, fazer milagres e assim por diante. Esse homem estava lá, diz o profeta. Ele, o homem, havia ouvido Jesus pronunciar essas coisas e ele estava conseguindo fazer o seu trabalho. Ele não tinha sido comissionado como os apóstolos. Ele não estava junto na comissão dos apóstolos, mas quando ele ouviu, ele creu. E ele começou a fazer o trabalho dele. Ele estava expulsando demônios. E Pedro e João vieram para dizer a ele que ele tinha que pertencer ao grupo deles, ou senão ele não poderia fazer aquilo. Não é o que nós estamos vendo hoje? Se você não pertencer ao nosso companheirismo, você não pode pregar. Você tem que pregar isso para nós aqui. Pedro e João foi lá e disse, não, senhor, você não pode pregar essas coisas lá não. É aqui, ó, você tem que vir para o nosso grupo, aí você pode pregar. É o que o Mombrano está dizendo. Ele tinha que pertencer ao grupo deles, ou senão ele não poderia fazer aquilo. Você vai ter que nos seguir e compensar para nós. Nós somos a igreja e você tem que fazer isso. Você vai ter que estar do nosso meio, então você não pode pregar isso. Ele mandou eles cuidar dos seus próprios negócios. Quem? Esse homem disse para Pedro e João, vai cuidar dos seus próprios negócios que eu cuido do meu. Ele estava se dando muito bem sem unir a organização deles. Não precisava. Eles queriam que se unisse? Não. Mas ele dizia, não, eu não preciso, Deus está me abençoando, olha o trabalho que eu estou fazendo aqui.
Eu não preciso me unir com vocês. Eu ouvi o que ele mandou fazer e eu estou fazendo. Assim como esses covardezinhos, como temos hoje, ideiazinhas juvenis de crianças, voltaram correndo e disseram: nós achamos ele lá, e ele estava expulsando o demônio, falando para Jesus agora, se queixando para Jesus. E o que era aquilo? Eles estavam com inveja, porque eles estavam fazendo o que eles não conseguiam fazer. Por isso queria que ele parasse de pregar, que ele se unisse na organização deles, que se fechasse ali. Mas o profeta disse, estava com inveja, porque eles não estavam fazendo o que eles não conseguiam fazer. Eles tinham ficado carnais. Os olhos de entendimento deles estavam como os dos irmãos de José. Não haviam ainda sido iluminados. O sol não nasceu para eles. Não há um novo dia. O sol não brilhou. Estavam ainda cegados. Não tinha brilhado para eles. Os olhos do entendimento deles estavam como os dos irmãos de José. Não haviam ainda sido iluminados. Então eles voltaram e fofocaram dele. O profeta disse, e fofocaram dele. Falaram coisas que não era verdade. Fofocaram e contaram para Jesus, e Jesus disse: deixe ele em paz. Amém. Ele está fazendo um bom trabalho. Ele estava querendo arrumar Jesus para pegar ele de porrete lá depois, né? Acabar com eles. Jesus disse: não, deixa ele em paz. Ele está fazendo o que eu lhes ordenei que fizesse, e vocês falharam em fazer. Mas ele está fazendo. O que é mais importante? Vamos fazer o trabalho do Senhor. E vamos chamar os invejosos. Porque quando a inveja entra, o anjo de Deus também entra ao nosso favor para nos defender. Vamos ficar em pé. Vamos agradecer o Senhor. Amado e precioso, amado Jesus, nosso Deus e Pai, tivemos aqui reunidos esses poucos minutos, falando, ouvindo, discorrendo as Escrituras, compreendendo que o Senhor é um Deus de verdade, nunca se associou com a mentira, com a inveja, mas o Senhor é um Deus que reconhece aqueles que trabalham em prol do teu reino, embora a sociedade não o reconheça e até se ajuntam para fazerem calar. Mas o Senhor é Deus e conhece os corações e sabe quando um homem está trabalhando em prol do reino de Deus e sabe quando um homem está trabalhando para si mesmo. Te dou graça nesta noite, Pai, porque estou aqui lutando para fazer o melhor. E eu sei que não temos feito como deveria, mas confiamos que o Senhor, cada dia, abrirá o nosso entendimento e cumpriremos a Tua santa palavra. E o ministério, como Paulo, de que dele estava escrito, ele reconheceu naquela hora, simplesmente virou a esquina, virou o caminho e continuou a sua obra, sem que deixar que aquilo lhe ferisse, sem deixar que aquilo lhe parasse. Ele continuou, Pai, com o seu ministério e com o seu trabalho. Que assim seja com cada cristão, com cada ministro verdadeiro, com cada Estevão de cada igreja. Que as ameaças não façam perder o fôlego, pelo contrário, que as pedradas não lhe façam parar, pois é ali que veremos a glória do Senhor. Por homens que se pararam por toda a verdade, o Senhor tem se parado por esse homem. Ajude essa pequena igreja visível e essa igreja invisível nesta noite a encorajá-los, a fortificá-los, e que as chibatas que tomaram a Jesus e a Paulo e a Pedro possam nesta noite nos inspirar a continuar pregando a Tua palavra, em tempo e fora de tempo, com ameaças ou não ameaças, com inveja ou sem inveja. Nós queremos cumprir o papel que o Senhor designou para nós. Nos ajude, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui para servir ao Senhor em tempos de bonança ou em tempo de tempestade. Nós estamos na Tua presença para cumprir a Tua palavra. Nós dedicamos a Ti nossas vidas nesta noite, Pai, para mais uma vez voltar aos nossos lares, levando em nossos corações Jesus Cristo, aquele que mais sofreu e que nos ajudou a chegar a esse degrau de fé, a esta hora finda. Estamos certos de que o
Os nossos dias foram abreviados e brevemente estaremos num corpo onde não seremos mais apedrejados, passaremos pelas paredes, viajaremos como a luz e estaremos sempre com o Senhor. Aceite a nossa gratidão, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmã Gabriela de Toledo pede oração para que Deus dê saúde para seu filho José. Irmão Carlos pede oração por sua filha Priscila, para que Deus lhe dê saúde. Pai Celestial, são duas vidas, e agora pregando sobre a libertação, sobre o poder da palavra, a ousadia em falar do nome de Jesus, nós invocamos esse nome sobre esse pedido e cremos que o Senhor faz o milagre em nome de Jesus Cristo. Pai, que essas vidas sejam restauradas à sua saúde e o poder de Deus seja manifestado a seu favor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Nos acompanharam o irmão Abraão e família em Gravataí, irmã Rosane em Novo Hamburgo, a irmã Ada, Novo Hamburgo, irmã Margarete, irmã Sabrine, Novo Hamburgo, a irmã Juliana Zulfo, em Cordilheira Alta, irmão Hélio, família em Florianópolis, irmão Luiz, irmã Maria e Franciele em Itajaí, irmão Edson, irmã Sueli, irmão Osmar e família em Assis Chateaubriand, a irmã Ana, irmão Dorival, Roseni, Célia e Mateus em Bela Vista do Paraíso, a irmã Edileuza e Joel em Campo Largo, irmão Luiz Dias e família em Cascavel, irmão Marcelo, irmã Regiane, irmã Daphne e Milene, irmã Maria, Dona Tira, Wilson, Marli, Margarida, Talita, irmão José em Curitiba, irmã Daute, irmã Gleci, família em Colombo, irmão Juarez e irmã Claudinha Neas Marques, irmão Celso e família em Fazenda Rio Grande, irmã Guiomar, irmã Maria em Guaíra, irmão Jonas em Ibiporã, irmão Marcos e família em Jataizinho, irmão Ezequiel Maia e família em Ponta Grossa, a irmã Diva dos Anjos em Ponta Grossa, irmão Rudinei, irmã Débora e irmã Gabriela em São José dos Pinhais, irmã Maria Aparecida, São José dos Pinhais, irmão Gabriel e família, irmão Ademir e família, irmã Maria, irmã Noemi, irmão Enzo, Inês, Wesley e família, irmã Vilma, irmão José, família Araújo, irmão Otávio, irmã Nair, irmã Ângela, Valmir Mussolini, irmã Ana Benedita, irmã Ruth, irmã Graça, irmão Jair Alves, irmão Bília, irmã Miriam, irmão Gilson, irmã Luzia, irmã Taine Mendes, irmã Eliane, irmão Lauri, Maria e Osvaldo em Toledo, irmão Gilson e família em Umorama, irmão Sandro e família em Vera Cruz do Oeste, irmão Daniel e família em Campinas, irmão Gerson e família em Ferraz e Vasconcelos, irmão João e Otília em Ferraz e Vasconcelos, irmão Wenes e família em Mogi das Cruzes, irmão Josias e irmã Denise e a irmã Júlia em São Paulo, irmão Adilson, Márcia e filhos em Belo Horizonte, irmão Efraim e Selma em Belo Horizonte, irmão César e família em Belo Horizonte, irmão Norberto na Parnaíba. Deus abençoe a todos que nos ouviram e sábado, né? Estaremos aqui a partir das 19 horas, Deus assim nos permitindo. Amanhã nós temos reunião com os cooperadores e sexta-feira nós temos a sexta-feira que vamos dar a oportunidade àqueles que desejam e podem jejuar, e às 8 horas da noite nós vamos estar aqui orando nessa próxima sexta-feira. Todos são convidados e você pela internet poderá nos acompanhar em oração e em jejum nessa próxima sexta-feira que antecede a nossa ceia, em suas casas, em seus lares, e juntos vamos buscar mais a presença de Deus. A nossa oferta hoje foi de R$ 432. Deus abençoe os ofertantes, retribua, multiplique nas suas vidas. Vamos cantar ainda o hino ou não? Vamos então levantar nossas mãos. Senhor, te agradecemos por essa oportunidade e agora vamos para os nossos lares, levando em nossos corações a tua palavra, o teu Espírito. Nos dê uma noite de descanso e uma manhã cheio de vitória e de alegria, em nome de Jesus. Amém. Abraço um ou outro, diga Deus abençoe. Até sábado, se Deus assim nos permitir. Tragam os cedros
ofício te deu comissão, nos encaixes pequenos detalhes, cada dom obre em perfeição. Somos construtores, os edificadores, trabalhadores da hora undécima. Sobre nós está colocar de pé este templo pela fé, e a pedra cortada sem mãos, que outrora alguém desprezou, hoje encontrou lugar em meu coração. Grandes pedras serão necessárias, aqui se lance essa fundação. Toda a estrutura do templo se fará sobre revelação. Prepare a madeira e as pedras, e em silêncio sejam transportadas as mais ricas pedras preciosas, serão ornamento da casa. Somos construtores, os edificadores, trabalhadores da hora undécima. Sobre nós está colocar de pé este templo pela fé, e a pedra cortada sem mãos, que outrora alguém desprezou, hoje encontrou lugar em meu coração. Quando enfim estiver concluída, no mês 8º se terminará. O artífice doador da vida, de ouro puro a revestirá. Incomparável será sua glória,